Na aula de hoje eu vou te mostrar como fechar contrato acima de R$ 2.000 por mês. Como é que você vai fazer isso na prática? Primeiro, você precisa ter a mentalidade para cobrar mais caro. Vinícius, como assim a mentalidade para eu cobrar mais caro? Por exemplo, antigamente, lá no início da minha primeira agência, que foi a Rocket, o que a gente vendia? A gente vendia tráfego, social media, criativo, tudo isso por R$ 750. Depois a gente foi evoluindo. Não, pera aí, tá muito barato. A gente tem custo com equipe, custo com ferramenta, então vamos aumentar o preço. Então a gente depois começou a vender tudo isso por R$ 1.000. Hoje, eu vim Pugliese com a P3 Media, a gente vende por pelo menos ali R$ 2.000 somente o serviço de tráfego pago. O máximo que eu entrego mais ali são os criativos, são os cards ali que a gente vai usar para os anúncios. Mas tudo isso daí não tem nada a ver com a tua equipe, com o quanto que você paga ali, que você tem de custo fixo ou variável, ou quanto o cliente está disposto a pagar. Tem muito mais a ver com isso daqui, ó, com a tua mentalidade. Às vezes você acha que, pô, R$ 2.000 é caro. Então você mesmo tem uma mentalidade escassa. Você tem uma mentalidade que o empresário pagar R$ 2.000 todos os meses pelo teu serviço é algo caro, é algo que não vale a pena de se pagar. Mas R$ 2.000 para o resultado, o potencial de resultado que você consegue gerar para o teu cliente, às vezes não é nada. Por exemplo, se ajuda o teu cliente ali a sair de 20 mil para 50 mil de faturamento, você ajudou ele a aumentar 30 mil no faturamento dele. Então, pô, o cliente te pagar R$ 2.000 por isso, por você ter criado e executado toda a estratégia, é muito barato. Ou seja, não tem lógica ali, por exemplo, você chegar num determinado nível da tua jornada ali no mercado de tráfego, no mercado de agência, você continuar cobrando 1.000, 1.200, R$ 1.300. Eu recomendo quando você tá, tipo assim, já tá gerando resultado, já fechou teus primeiros clientes, aumenta o teu ticket médio. Começa a cobrar R$ 1.500 para você ver. O cliente que paga, e aí você precisa entender isso. O cliente que paga 1.500, ele te paga 1.800. Pô, R$ 300 a mais vai mudar em quê na vida dele? Não vai mudar em nada. Mas muda na sua porque você consegue aumentar teu ticket médio. E aí, conforme você vai vendendo contratos mais caros, você vai entendendo que ainda assim o que você entrega de resultado para o teu cliente, ainda assim é barato. Então, muitas das vezes você não consegue cobrar mais caro, por quê? Porque você acha que não merece cobrar aquele valor. Ou você acha que o cliente não pagaria aquele valor. Mas o cliente só não pagou aquele valor porque você não fez a oferta para ele. Então, você faz uma reunião de vendas. O cliente tem potencial de pagar R$ 13.000. Mas você fez um pitch para ele de, sei lá, R$ 1.300. Ele vai te pagar R$ 1.300. Por quê? Porque você não teve a capacidade de cobrar mais caro para ele. Fechou? Então vamos lá, na parte prática, como é que funciona o processo comercial hoje na P3 Media para a gente fechar contratos aí mais altos? Vamos destrinchar aqui parte por parte. Primeiro ponto, que hoje, quando a gente vai fechar um contrato ali de 2.000 para cima, a gente divide a reunião em duas etapas. A primeira etapa é a reunião diagnóstico, é um bate-papo ali de 20 minutinhos para entender melhor sobre o negócio do cliente e também as dores, os desejos, tudo que ele passou ali de experiência e o que de fato ele está buscando. Então ali, ó, bate-papo de no máximo 20 a 30 minutos para entender as dores, queixas e os bastidores do lead. Por exemplo, a gente eu já fiz um diagnóstico uma vez que o lead ele me reclamava muito sobre volume de oportunidades. Então, tipo assim, não quero saber se vocês vão me ajudar a faturar mais ou não. Eu quero que cheguem muitos leads para mim todos os dias aqui na minha clínica. E ela começou a explicar como é que foi a experiência dela com outras agências, que chegavam a média de 3 a 5 leads, mas ela investia ali R$ 2.000 em tráfego, não sei o quê. E ela bateu muito na tecla de, Vinícius, eu preciso de mais volume, eu preciso de volume para o meu atendimento fechar a venda. Então, na reunião de proposta, o que foi que eu fiz? Toda a minha proposta, toda a minha comunicação foi 100% alinhado sobre aumentar o volume de leads dela através da nossa estratégia. Porque se você promete algo para o teu cliente que não é necessariamente aquilo que ele está buscando de forma objetiva, você tem grandes chances ali de perder a venda. Então, a reunião diagnóstico serve justamente para você gerar ali uma primeira conexão com o teu lead. E eu vai ter aqui reuniões de diagnóstico gravadas com o que a gente faz, só para vocês modelarem ali para vocês também. E aí a gente marca uma outra reunião, que é a reunião de proposta, para apresentar ali todos os entregáveis, como é que funciona a P3, os resultados e por aí vai. Na reunião de proposta, apresentar a autoridade da empresa, entregáveis, diferenciais, tocar ao máximo nas dores relatadas pelo lead e apresentar ali os valores de forma personalizada. Então, por exemplo, terminei a reunião de diagnóstico. Terminei a reunião de diagnóstico e já falo, ó, a gente vai ter uma outra reunião para eu te apresentar a nossa proposta. Eu vou montar aqui a nossa proposta com base em tudo que você me passou, que eu entendi aqui, o que você está buscando. E a gente vai ter uma outra reunião para eu te apresentar essa proposta.
Me diz uma coisa, o que não pode faltar na nossa próxima reunião para fecharmos negócio? Aí já foi. Essa pergunta ela é matadora. O que não pode faltar no nosso próximo encontro para a gente fechar negócio? Aí o lead vai chegar para te falar, Vinícius, não pode faltar um plano estratégico. Eu quero que você me apresente ali uma estratégia para eu já aplicar no meu negócio. Ah, Vinícius, não pode faltar resultado. Ah, não pode faltar ali um passo a passo do que a gente vai seguir para eu entender de forma clara. O lead já me passa o que ele quer que eu apresente para ele. Fica muito mais fácil de vender assim. E aí eu já abro aqui minha agenda, já olho ali pro outro monitor e já falo, ó, eu tenho um horário livre amanhã tá horário. A gente consegue marcar? Geralmente é reunião de proposta. Você marca ou no mesmo dia quando você está ali precisando bater a meta de vendas do mês ou no dia seguinte. Nunca deixa um espaço muito grande, porque o lead acaba esfriando, tá? E a taxa de conversão aqui, geralmente na P3, é de 100% das pessoas que fazem a reunião de diagnóstico e vão para a reunião de propostas. Aí eu já abro minha agenda aqui, olha aqui minha agenda. Ah, como é que tá o teu horário amanhã, 14 horas? Se não conseguir, ela vai sugerir um outro horário no mesmo dia. Aí você vai lá, sobe na tua agenda, manda, pede o e-mail dela para mandar o convite, manda o convite e pronto, tá tudo certo. Depois a gente entra na taxa de implementação, que é algo que eu recomendo que você implemente ali para aumentar o teu ticket médio. A taxa de implementação nada mais é do que um valor extra cobrado para prestar os serviços antes de começar o projeto, que geralmente vocês fazem de graça e eu acabo cobrando. Então, vocês também têm potencial para cobrar. Recomendo que vocês comecem cobrando ali pelo menos R$ 500, só para vocês verem na prática como que é. Depois que você fechou uma venda ali de taxa de implementação de 500, você aumenta para 1.000, 1.500, R$ 2.000 e por aí vai passando pelo processo. Mas eu recomendo ali que você cobre também. E por último, como fechar a venda na reunião. Ah, Vinícius, é que eu sempre faço ali reunião de vendas, mas o lead fala, vou pensar, vou conversar com meu sócio, vou conversar com minha mulher, vou conversar com meu esposo. Enfim, apresentam várias objeções para não te dar o sim ali na hora. Só que tem um método, tem um passo a passo para você já pegar o sim na hora, ou já assinar o contrato ali dentro da reunião de vendas. Como é que faz? Vou te mostrar aqui agora. Primeiro que você precisa entender o seguinte, você precisa saber quebrar objeções. Se o lead chegar para mim e falar, Vinícius, tenho que conversar com meu sócio. Aí você fala o seguinte, como é que quebra essa objeção? Fala, fulana, tudo bem? Perfeito. Eu sei que você vai precisar conversar com seu sócio, porque vocês tomam decisões conjuntos, mas me diz uma coisa. Se o sim dependesse somente de você, já teríamos fechado? Ah, ela vai falar, não, sim, perfeito, não sei o quê. Então, beleza, a gente só precisa dos outros 50%, que é do teu sócio. E aí você pode ou marcar uma outra reunião rápida ali para conversar com o sócio também, porque é melhor você explicando do que ela. Ou você já vê ele com ela se ela consegue colocar o sócio na call e vem cá. Teu sócio consegue entrar aqui agora, até para eu trocar uma ideia com ele, até para eu tirar dúvidas, e aí a gente já tomar uma decisão. Mas eu sempre procuro tirar do máximo de objeções possíveis dentro da reunião. Depois que eu já apresentei o pitch, já mostrei resultado, no finalzinho ali eu já procuro quebrar todas as objeções. Porque existem dois tipos de objeções. Existe a objeção implícita e a explícita. O que é a objeção explícita? É a que o lead tá te falando ali, tá verbalizando para ti. A implícita é aquela que ele não vai te falar porque você não perguntou. Então, tenta tirar o máximo de dúvidas na reunião para garantir que você vai fechar a venda. Então, aqui, ó, descubra quais são as objeções implícitas. Como é que você consegue isso? Fazendo perguntas. E aí depois vem um ponto. Ah, independente se você vai conseguir fechar o contrato já na reunião, ou ele vai te dar a resposta no dia seguinte, já pega os dados de contrato na reunião. Tem um modelozinho ali de que você deve pegar os contratos do teu cliente, que você já vai pegando os dados. Então, fulana, deixa só eu adiantar a parte burocrática, só vou precisar de alguns dados para anotar aqui para quando eu for fazer a geração do contrato. E aí você já pega ali os dados e alinha a data do primeiro pagamento. Por quê? Vamos lá. O que acontece? Geralmente, tem muito cliente que não vai fechar contigo agora, por exemplo. Vamos supor que você fez um pitch ali de R$ 5.000, cobrou ali 2.500 de serviço, mais 2.500 de taxa de implementação. Só que, pô, não são todas as empresas que vão ter ali 5.000 para tirar do bolso e te pagar naquela hora, antes de começar o serviço. Porque geralmente, vocês aprenderam que é pré-pago. Primeiro o cliente paga, depois começa. Mas para aumentar a tua taxa de conversão, o que você consegue fazer? Perfeito, fulano. Vamos fazer o seguinte, vamos acelerar essa parte que é burocrática. Eu já vou te mandar aqui o contrato, você assina o contrato e me diz uma coisa, você consegue fazer o primeiro pagamento, vamos supor que você está fazendo reunião de noite,
consegue fazer o primeiro pagamento amanhã pra gente já começar? Aí a gente, pô, amanhã eu não consigo, não sei o quê. Se ele conseguir, perfeito, manda o Pix e já foi. Mas se ele não conseguir, você fala o seguinte: me diz uma coisa, já assinou o contrato, não tem problema, eu vou criar aqui o grupo no WhatsApp, colocar a nossa equipe, para já começarmos a acelerar ali o teu projeto. Me diz uma coisa, qual que é a melhor data do primeiro pagamento para ti? Aí a pessoa vai falar, ó, eu não consigo pagar hoje, mas na terça-feira que vem eu consigo. O mais importante é você sair já com o contrato assinado. Porque ninguém vai assinar o contrato sem ter condição de pagar. Ali a pessoa vai estar dando um tiro no pé. Inclusive o nosso contrato, que é validado ali por advogado e tudo mais, você já vai ter respaldo jurídico caso você queira recorrer a alguma coisa. Mas a gente já vem aplicando essa estratégia há um bom tempo e pelo menos até a data de hoje a gente não teve nenhum problema com inadimplência. Funciona muito bem. O mais importante é o seguinte, é o cliente já assinar o contrato. Obviamente você não vai jogar uma data de primeiro pagamento lá para frente. Por exemplo, o cliente assinou hoje dia 10, o cliente vai pagar no dia 30, lá no final do mês. Não. Sempre joga para a semana seguinte ali no máximo. Fechou? Então é basicamente isso. Começa a aplicar cada um desses pilares na tua reunião de vendas, que você vai conseguir não só cobrar mais caro, mas também fechar o contrato dentro da reunião. E aí, consequentemente, você vai diminuir e muito o teu volume de no-show, o teu volume de follow-up, o teu volume ali de ter que toda hora ficar entrando em contato com o lead falando, e aí, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar, e o cliente para de te responder do nada. Então foca em resolver tudo na reunião. Porque depois da reunião, irmão, o cara já vai voltar para a rotina dele, tem que resolver problema com a família, tem que resolver problema na empresa, e ele vai acabar esquecendo de você.